Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele nos salvou pela sua graça. É uma ação de Deus em nosso favor. E Ele fez isso através da nossa fé, através desse instrumento de crer que Deus é aquele que enviou o seu Filho Jesus, que nasceu de mulher, andou entre nós, foi morto, crucificado, pelo meu e pelo seu pecado. Ao terceiro dia, ressurreto pelo poder da Trindade, foi levado ao céu e reina ao lado direito do trono de Deus. Essa é a fé que nós temos, que Ele é de fato Senhor e Salvador das nossas vidas. Então nós somos salvos por essa graça, a graça de Deus, mediante a fé, com um objetivo. E o objetivo é que nós, então, andássemos, que nós praticássemos tudo aquilo que Ele nos chamou a praticar. Porque o texto bíblico fala de obras. Nós queremos entender que obras são essas e o que fazer a partir do momento que nós entendemos que obras são essas que Ele quer que nós façamos. O texto que nós lemos é muito claro, porque ele diz que essa salvação que nos alcançou não vem de nós, para que ninguém se glorie, mas é um dom, ou seja, é um presente de Deus para nós. E que nós, entendendo disso, fizéssemos as boas obras. Então nós somos chamados por Deus a estarmos a serviço do reino, a serviço do Rei Jesus. Uma vez que nós somos salvos, nós nos tornamos cidadãos do reino de Deus. Esse reino de Deus não é um reino político, não é um reino geográfico, não é um reino econômico, mas é algo que extrapola todos os conceitos humanos. O texto de Paulo aos Romanos diz que esse reino não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Esse reino de Deus, ele está em nós, dentro de nós, e o texto também diz que ele está em todos os lugares. Não é algo que nós podemos tocar, não é algo que nós podemos, não é tangível, não é algo que nós podemos simplesmente enxergar com os nossos olhos humanos, mas é algo que nós vivemos, experimentamos e, como cidadãos desse reino, devemos estar ao seu serviço, porque nós somos chamados para ter fé e esta fé traduzisse em nossas vidas essa obra, ou estas obras. Fé, segundo o texto bíblico, diz que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Fé é a certeza daquilo que nós temos esperança. E é a prova daquilo que nós não vemos. Porque se víssemos, não precisaríamos ter fé. A fé é porque nós não vimos, mas nós cremos. Então nós somos chamados por Deus para estar nesse estado que é essa salvação, que transformou a nossa vida. Ela transforma a nossa vida interiormente, mas ao mesmo tempo ela também transforma as nossas atitudes, que geram nas nossas vidas também uma mudança de comportamento. É uma transformação de Deus nas nossas vidas que nos leva a mudanças. A transformação vem de Deus para que eu implemente na minha vida mudanças. Mas a transformação, ela se dá a partir de uma ação de Deus em nossas vidas. Então nós estamos a serviço do reino, segundo esta fé, para as boas obras, com o objetivo de frutificar. Todos nós fomos chamados por Deus a darmos frutos. Não há lugar no reino de Deus para pessoas infrutuosas, para pessoas infrutíferas, para o estéril. O texto é registrado no Evangelho de Jesus, segundo João, conforme João, no capítulo 15, deixa isso muito claro. Lá fala assim: não foram vocês quem me escolheram, mas foi eu quem vos escolhi
para irem darem frutos e frutos que permaneçam. Frutos que não sejam passageiros, efêmeros. E muitos de nós temos vivido as nossas vidas achando que aquilo que temos feito vai durar para sempre ou eternamente. E nós percebemos que há muitas coisas em nossas vidas que nós fazemos apenas para o nosso deleite, apenas para os nossos próprios interesses e benefícios. E estas obras que fazemos para nós mesmos, ela é de fôlego curto, ela vai passar. O fruto, ou os frutos que Deus nos chamou a darmos, eles precisam ecoar na eternidade. Nós não podemos nos conformar, nos contentar em simplesmente fazermos algo passageiro. Algo que não vai durar muito. Nós fomos chamados por Deus para que esses frutos que eu e você fazemos reverberem na eternidade. Quais são os frutos que eu e você temos dado que extrapola apenas esta vida? Quais são os frutos que eu e você temos dado que de verdade passarão para toda a eternidade? Talvez as coisas, ou há coisas que eu e você fazemos, que pode durar toda a minha vida. Talvez há coisas que você tem construído na sua vida, na sua família, que talvez vai até passar para as outras gerações. Mas como filhos e filhas de Deus, cidadãos do reino, nós temos que ir além do que simplesmente aquilo que nós construímos para nós ou para as nossas gerações futuras. O que nós fazemos precisa dar frutos na minha geração, na geração dos meus filhos, na geração dos meus netos e por toda a eternidade. Estes são os frutos que Jesus diz lá em João 15, darem frutos e frutos que permaneçam. Não é frutos que durem, não é frutos que demoram a se perder, mas são frutos que permaneçam e permaneçam para toda a eternidade. Nós fomos chamados por Deus, escolhidos por Deus, de acordo com o texto de João 15, para darmos frutos e frutos que permaneçam. Nós estamos conectados à videira que é Cristo. Nós não somos a videira, nós somos os ramos. E para que eu e você, para que nós dessemos frutos ou darmos frutos, nós precisamos estar conectados à videira verdadeira. E o Pai, o nosso Pai, o Deus, nosso Pai, é o agricultor. Não há fruto se nós não estamos ligados à videira verdadeira. Não há frutos se o nosso Pai, o nosso Deus, não foi esse agricultor que cultiva, que cuida, que limpa, que poda. Essa videira que é Jesus é uma árvore frutífera que nos dá condições de frutificar. Nenhum ramo dá fruto que permaneça que não está ligado a Jesus. O que eu e você temos feito na vida reverberará na eternidade? O que eu e você temos feito é consequência de estarmos ligados à videira verdadeira ou simplesmente ao nosso bel prazer? Falei isso aqui durante esse mês, quero repetir hoje. Deus nos chamou e nos deu dons para isso. Deus nos deu dons para cumprirmos uma vocação. Todos nós temos uma vocação. Todos nós temos um propósito. E cada um de nós precisamos descobrir qual é o nosso. Sermos cidadãos do reino, frutificarmos.
entendemos o conceito de obras, obra é todo o ato de obediência a Deus. Obra é todo o ato de submeter à vontade de Deus. Esta é a obra cristã. Obedecer a Deus, inclusive no serviço ao próximo, no serviço ao outro, no serviço a quem está à nossa volta ou que está longe. E Deus então te deu dons. Deus deu muitos dons. Deus deu muitos talentos. Deus te capacitou para muitas coisas. E por conta de equívocos que estão permeados nos nossos corações, por quanto da influência do curso desse mundo, dessa cultura vigente, por conta de vivermos um mundo individualista, materialista, nós tomamos os dons que Deus nos deu e usamos daquilo que deveria ser em favor do reino de Deus para nós mesmos. Então Deus nos dá os dons e nós usamos para nós. Deus te dá o dom e você usa apenas para o seu próprio benefício, para o seu próprio interesse, para que você possa oferir benefícios, lucros a partir desses dons. Aquilo que deveria ser algo que Deus me deu, para que eu praticasse as boas obras em favor do outro, eu uso para o meu próprio benefício. Eu uso para ter sucesso, status, dinheiro, reconhecimento. Eu uso desses dons para me enriquecer. E ao me enriquecer, eu não compartilho, eu não partilho, eu não divido aquilo que Deus me deu para que outros pudessem ser beneficiados, eu retenho e paro em mim. Aquilo que era para ser através da minha vida, para na minha vida. Aquilo que era o dom que Deus me deu, que dom que Deus te deu, para que de certa forma muitos fossem abençoados através da sua vida, para em você. Isso é um equívoco. Isso é uma distorção. Isso é egoísmo. Isso é egocentrismo. Nós nos tornamos o nosso próprio ídolo. Muitas pessoas dizem que há tantos outros que estabeleceram para si ídolos, quando percebemos que em muitos casos, e não raros, nos dias de hoje, os nossos ídolos somos nós mesmos. Esse apreço exagerado por nós mesmos tem nos tornado ególatras. Somos idólatras do nosso próprio ego. Nos tornamos reféns da nossa própria vontade, para gastar com o nosso próprio benefício. Mas o que Deus tem nos chamado é o contrário disso. Deus tem nos chamado para que nós pudéssemos viver a vida pelo qual Ele nos chamou a viver, com dons, com vocação, com chamado, com propósito, para que a minha vida, para que a sua vida deixe de fato um legado. Não apenas para os meus, não apenas para os seus. Há muitas pessoas que se acham altruístas, mas na verdade elas estão dispostas a buscar o benefício do outro que está ao seu lado, a sua família nuclear. Estão dispostos a repartir disso com os filhos, com o cônjuge, alguns mais quebrantados com os pais, outros mais quebrantados com os irmãos, mas também para por aí. Quantos de nós trabalhamos, temos trabalhado e iremos trabalhar desesperadamente para tentar deixar um legado, uma herança de aquisições, de patrimônio para os nossos filhos? E não estou dizendo que está errado. Só estou afirmando que não poderia só apenas ser para eles, uma vez que nós somos cidadãos do reino, uma vez que nós somos irmãos, irmãs do mesmo Pai. Por que esse benefício tem que ficar apenas alguns poucos? Deus nos chamou a sermos esses ramos que deem frutos,
que aquilo que ele operou na minha, sua vida, gratuitamente, por graça, nos deu dons de graça, nos deu talentos, nos deu capacidade, nos deu inteligência, nos deu intelectualidade, destreza, habilidades, para que o reino de Deus seja beneficiado. Esse é o amor de Deus nas nossas vidas. Esse é o amor de Deus nas nossas vidas. O que fazer então agora? Agora que eu sei disso, o que fazer? O que eu posso, o que eu devo fazer para que esta verdade seja praticada na nossa vida? E não apenas uma filosofia de vida. O Evangelho não é uma filosofia. O Evangelho não é apenas pensarmos e pensarmos. O que filósofo faz é ficar pensando. O que os filhos de Deus fazem é, uma vez que o Espírito Santo renovou o nosso entendimento, a nossa forma de pensar, nos deu valores e princípios novos, princípios do reino de Deus. Agora essa filosofia, esse pensamento precisa ser traduzida em ação prática. Há um trecho muito interessante de um diálogo de Jesus com Pedro. Jesus já tinha sido crucificado, já havia ressuscitado, ele estava naqueles seus últimos dias de aparição com os seus discípulos, e o momento que eles estavam ali comendo, Jesus faz algumas perguntas muito interessantes a Pedro. E das respostas de Pedro, Jesus também faz uma afirmação categórica. Mais do que uma afirmação, ele dá uma orientação, uma determinação clara para o que Pedro deveria fazer a partir das respostas apresentadas a Jesus. João capítulo 21, versos 15 até o 17. O texto fala assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Quando a gente traduz a nossa confissão de amor a Deus, não é apenas um amor filosófico. Não é apenas um amor que está em algum lugar. Esse amor que Jesus deu a Pedro 3 vezes a oportunidade. Não só apenas, porque a gente vê muitos estudiosos, eruditos, teólogos dizendo que Jesus deu a Pedro a chance dele confessar que o amava por 3 vezes, assim como ele havia o negado por 3 vezes. Também. Mas a conclusão desse diálogo é o seguinte: você me ama, Pedro? E Jesus nos pergunta aqui agora, para mim e para você: nós amamos a Jesus? Nós de fato amamos a Jesus? Se sim, só há uma forma de traduzir esse amor que nós confessamos ter a Deus: apacentando as suas ovelhas. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz: toma conta das minhas ovelhas. Nós fomos chamados por Deus, uma vez que nós amamos a Deus, para que nós
então agora traduzamos esse amor no cuidado ao outro, na atenção ao outro, em abençoar ao outro, em beneficiar ao outro. Jesus deixa duas afirmações claras para nós a respeito do que se resume a palavra de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar ao próximo como a nós mesmos. E nós inventamos um tanto de outras coisas. Nós inventamos um tanto de outras religiosidades, hipocrisias, e não cumprimos o mais básico do resumo de toda a lei, de todo o texto bíblico: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Não é tão difícil. Não deveria ser tão difícil. Nós fomos informados desde a escola, para mim já há muitos anos, alguns conceitos de abstrato e concreto, objetivo e subjetivo. Nós somos ensinados, por exemplo, que o amor é abstrato, que o amor é objetivo porque não pode se medir, não pode se tocar. Mas quando nós conhecemos a Jesus, quando nós conhecemos o que Ele fez por nós, quando nós somos confrontados com essa graça, com essa misericórdia de Deus, enviando o seu Filho Jesus, nós percebemos que sim, o amor pode ser medido sim. O amor pode ser tocado sim. Amor é muito mais concreto do que essa cadeira pela qual você está sentado. O amor é eterno. Deus é amor. Esse amor é medido com os abraços trocados, com os beijos dados, com as bocas alimentadas. Esse amor é medido pelo Jesus Cristo se fazer homem, ser esbofeteado, cuspido e humilhado, torturado, crucificado. Mede-se amor, sim. Não é apenas uma coisa filosófica, subjetiva. Não, podemos, aliás, devemos colocar em prática a objetividade do amor. Nós fazemos isso como? Apacentando as ovelhas. Que adianta, amados? O que adianta chegarmos para Deus: Deus, eu te amo, Deus, eu te amo, Deus, eu te amo. Essa contemplação vazia, essa contemplação estéril, que não é traduzida em ação ao outro. Nada errado falar que ama a Deus, devemos falar que amamos a Deus sempre, todo o tempo. Mas ela precisa ser carregada, acompanhada de ações, de prática. E apacentar é cuidar, é se importar. Sabe, nós precisamos, amados, não adianta ser simpático, tem que ser empático. Empatia é nos colocar no lugar do outro. O texto de 1 João, dessa vez na carta, não no Evangelho, mas na carta de João, uma das cartas de João, capítulo 4, verso 20 e 21, fala assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Dura palavra, mas verdadeira, direta, objetiva e simples. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deixou este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão.
Nós precisamos entender o seguinte: eu sou filho, creio nisso, sou filho, somos, creio nisso, fé, e materializo a Cristo na vida de todos. Eu, você, nós somos a materialização de Cristo na vida das pessoas. Se eu e você não estamos dispostos a ser esse agente transformador na vida das pessoas, precisamos colocar em xeque se de fato amamos a Deus ou simplesmente amamos a nós mesmos. Quem são essas ovelhas? Quem são essas ovelhas que Jesus fala a Pedro? Cuida das minhas ovelhas. Seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, as pessoas que você conhece, as pessoas que você não conhece. São todos. Começamos em casa. Começamos em casa. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que amam a todos menos de casa. Começamos domesticamente, começamos no casamento, começamos na nossa paternidade, maternidade, filiação e irmandade. Mas precisa ser extrapolado a todas as pessoas. Certa vez Jesus estava conversando lá, evangelizando, ensinando. Chegou a sua mãe e os seus irmãos e disseram: Jesus, sua mãe e os seus irmãos estão lá fora te esperando. E Jesus disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Essa consciência de reino, de propósito, precisa encontrar lugar no nosso coração. E por último, eu quero encerrar com isso. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 9, verso 36. Fala a respeito de compaixão. Amados, se não há compaixão nos nossos corações, se não há compaixão nos nossos corações em favor do outro, de novo, precisamos avaliar a nossa salvação. O texto diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Encontramos na nossa caminhada, na nossa jornada, pessoas aflitas, desamparadas, desesperançadas, desesperadas, depressivas, doentes. E nós precisamos ter compaixão dessas pessoas. Assim como um dia alguém se compadeceu de nós, compartilhou conosco desse evangelho, esse evangelho transformador, revolucionário, esse evangelho que curou a nossa cegueira espiritual, o amor de Deus que nos constrange, segundo o texto bíblico, o próprio Deus disse: eu vou lá, eu me farei como um deles, morrerei por eles, e morte de cruz, porque nós os amamos. Jesus literalmente se colocou no nosso lugar naquela cruz. Ele se colocou naquela cruz onde eu e você deveria estarmos presos, afixados, pregados. Isaías diz, nosso profeta messiânico do Antigo Testamento, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus.
Enquanto nós recebíamos paz, ele recebia o castigo do qual nós merecíamos. Isso é compaixão, isso é empatia, isso é se colocar no lugar do outro. Eu quero dizer o seguinte para encerrar. Deus não está chamando para o seu reino prestadores de serviço. Deus está chamando para o seu reino filhos e filhas. E muitas pessoas que, consciente ou inconsciente, estão achando que estão servindo a Deus, mas são meros prestadores de serviço. Porque o prestador de serviço não se envolve, não se compadece, não tem empatia. Cumpre uma tabela, cumpre uma obrigação, cumpre uma prestação de serviço. Deus nos chama a sermos filhos e filhas, que se compadece pelo aflito e pelo desamparado, que tem empatia e se coloca no lugar do outro. Isso é graça, isso é amor, isso é misericórdia. O que fazer? O que fazer então quando nós cremos? Que somos, cremos e devemos fazer. Servimos uns aos outros, como se servíssemos ao próprio Deus. Se trabalhamos, trabalhamos como fosse para Deus. Se servimos, servimos como se fosse para Deus. Se eu estou em casa, com a minha família, com os meus filhos, com minha esposa, faço como se fosse Jesus fazendo por eles. Com os meus irmãos, com os meus pais, com os meus vizinhos, faço como se fosse fazendo para Jesus. Compaixão. Nós devemos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Nós devemos nos dar o melhor ao servir o reino, ao servir o rei. E o mais importante, amar e cuidar das pessoas, dos próximos, do outro, à nossa volta. Essa obra é feita por Deus. Essa obra é feita por Deus, em Cristo, através de nós, em favor das pessoas. Essa obra é feita por Deus, em Cristo, através de nós, em favor das pessoas. A melhor forma de sermos igual a Jesus é servindo um ao outro. Nos seus últimos diálogos com seus discípulos antes de ser preso e eventualmente crucificado e morto, Jesus disse, através de uma toalha e de uma bacia. Ele transmitiu a partir disso. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir.